A paz do Senhor Jesus, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações e que o amor, a graça de Jesus, o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja constantemente sobre a sua vida, que a bondade e a misericórdia de Deus vos acompanhe para onde quer que você for. Bom, estamos aí a caminho de terminar nosso curso, Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, que nós chamamos desde o primeiro período do curso OPA, e nós temos mais, além desse, nós temos mais 4 períodos, e o próximo agora vai vir a mente de Cristo. Muito importante também, faz parte do nosso currículo de crescimento espiritual. Hoje o tema é o povo do reino, e a unidade 11. Bom, agora só falta essa e mais uma unidade para nós terminarmos aí o nosso curso Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre o povo do reino. O versículo bíblico que nós vamos deixar para os irmãos hoje está em 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hoje nós vamos falar bem franco sobre a questão do reino de Deus e do povo que pertence a esse reino. O primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos hoje é: você não pode estar ligado a Cristo e permanecer sem uma missão neste mundo. É completamente oposto. Você não tem condições de você dizer que eu estou com Cristo, eu tenho Cristo, mas eu não estou envolvido com a missão nesse mundo. Não estou envolvido com o trabalho missionário. Eu quero dizer que é completamente impossível que alguém esteja, que diz que está com Cristo e está em missão. A missão ela faz parte de uma consequência que você está com Cristo. É o Espírito Santo que mobiliza-nos a essa missão. E todo crente, eu sempre falei, né, nas minhas palestras sobre isso, quando nós falamos sobre missão, que todo crente ele deve ser missionário. Todo crente, ou eu vou ser mais ousado, todo crente é missionário. Se crente não for missionário, ele é apenas mais um que diz que está na igreja. Mas verdadeiramente somos cristãos. Se você é crente mesmo, se você pertence a uma igreja, se você quer viver uma vida comum com Cristo, você precisa ser missionário. Esse tipo de trabalho, esse tipo de assunto a gente vai procurar trazer ele no terceiro período em missão com Deus. Cada congregação é o centro estratégico de missões mundiais. Então, se você implantou uma igreja, se você está numa igreja ou você implantou uma igreja em determinado lugar, então você ali é um centro missionário. É um centro estratégico que Deus colocou para trazer a palavra de Deus a essas pessoas. Eu sempre digo que você não vai trabalhar, você não está empregado numa empresa à toa. Eu sempre digo que toda pessoa que ele entra numa empresa, ele agora passa a ser naquela empresa um canal de bênção e de prosperidade para aquelas pessoas que estão ao redor dele. Então nós temos que fazer e trabalhar em função do reino. O nosso trabalho aqui na terra, em qualquer lugar que viemos estar, é trabalhar em função do reino de Deus. Então, se você não trabalha, se você não faz, se você vai para o trabalho apenas com o intuito de ganhar dinheiro, você vai ganhar o seu dinheiro, mas vai estar infrutífero. Você não vai estar dentro daquele padrão chamado igreja. Porque a igreja verdadeira, por onde ela vem estar, ela é um canal de Deus para aquele local. Então é preciso que você entenda isso, né? Porque, como nós falamos aqui, o crescimento
o curso em todo, ele quer nos levar a ter um relacionamento com Cristo. Então, quando nós estamos nos relacionando com Cristo, como já falei aqui no início do vídeo, e vou repetir novamente para que você consiga guardar isso e entender, o relacionamento a missão é uma consequência do seu relacionamento com Cristo. Quem está relacionado com Cristo, quem está em comunhão com Cristo, como vamos abordar hoje isso também, a pessoa é já automaticamente um missionário, ele vai ter isso. Veja o exemplo da mulher samaritana. Quando ela teve a revelação que Jesus, que estava ali no poço com ela, era o Messias, era o prometido Messias, ela foi para a sua vila e começou a anunciar que tinha encontrado o Messias. E assim sucessivamente. Então vamos entender isso, queridos. Porque se você não entrar nessa questão, eu vou ser sincero para você, você vai estar ali praticamente em vão na igreja. E isso é um problema, entendeu? É um problema sério. Eu não queria que você ficasse na igreja apenas por ser um membro qualquer. Eu queria que você ficasse na igreja como um crente verdadeiro. O crente verdadeiro é o que se envolve com missão. Olha a missão. Quando nós falamos em missão, ela abrange muitas coisas, que isso não é o nosso tema nesse vídeo, falar sobre missão, mas futuramente, agora que nós estamos aí discorrendo aí os nossos vídeos, a gente vai chegar lá de alguma forma. Se você quiser me ajudar aí, é só me lembrar, vai me lembrando até que eu consiga criar um tempo aí para a gente poder falar um pouquinho sobre missão. Estou devendo ainda o curso, a pregação sobre a volta de Jesus. O tempo está corrido, né? Então a gente não tivemos tempo ainda de parar para falar sobre isso. Bom, quais são os caminhos do reino? Antes disso, quando nós falamos em reino, eu queria abordar aqui alguns pontos importantes sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Eles aparecem na Bíblia. Eu queria, em rápidas palavras, eu não tenho tempo aqui para poder descrevê-los detalhadamente, mas vou procurar passar para você aqui, de forma resumida, né, sobre essa questão do reino de Deus e a questão do reino dos céus. Bom, quando a Bíblia ela menciona o reino de Deus, ela está falando de algo específico de Deus, isto é, o domínio, o governo, né? Então, quando ele fala de domínio e governo, quando você ouvir reino de Deus, você vai entender que Deus está falando de domínio, está falando de governo, está falando de soberania no seu reino. Então ele está falando de algo pessoal, algo específico. Quando a Bíblia ela fala de o reino dos céus, ela já fala de uma maneira mais vasta, mas abrangendo outros lados também. É tanto que as parábolas, elas sempre você vai ver as parábolas falando sobre o reino dos céus, não do reino de Deus. Agora, se você for lá no capítulo 3, no versículo 5 de João, você vai ver que quando Jesus fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento, ele fala: aquele que não nascer da água e do sangue, esse não pode fazer parte do reino de Deus. Está falando de salvação, está falando de soberania, de governo sobre aquela pessoa, no caso ali, Nicodemos. Bom, isso é apenas um resumo, eu tenho aqui o estudo, mas eu não posso passar para vocês porque a gente, na verdade, não temos tempo para poder falar muito sobre esse assunto. Mas o que eu queria deixar claro aqui é apenas isso, só para poder deixar o esclarecimento, como nós vamos falar muito hoje sobre o reino de Deus. Quando Deus nos fala por meio do Espírito Santo, ele revela a si mesmo os seus propósitos e seus modos de agir. Os cidadãos do reino de Deus, eu estou falando agora de algo específico, devem atuar a fim de realizar os propósitos de Deus segundo os caminhos do reino e não usando caminhos humanos. Então isso quer dizer o quê?
que nós temos que seguir o que nos orienta o caminho do reino. Onde está o caminho do reino? Registrado nas Escrituras Sagradas. É ele, aqui está os caminhos do reino. Então, quando nós não andamos segundo o caminho do reino, nós praticamente estamos fora do padrão de Deus. E se nós formos mais tarde, quando nós chegarmos ao terceiro período em missão com Deus, você vai ver isso de forma mais específica, como atuar como filho de Deus, ou como filho do reino de Deus. Então a gente vai saber ali como fazer isso. Né? E no próximo período agora, que é a mente de Cristo, a gente vai saber agora interiorizar isso, porque de alguma forma nós estamos um pouco meio estragado por dentro, né? A nosso caráter está um pouco deformado, ele precisa ser arrumado. Então é por isso que a mente de Cristo, ele vai arrumar esse caráter para que você possa atuar, né? Não é verdade? Bom, então nós estamos vendo aqui que os princípios do reino de Deus e os princípios do mundo, eles são totalmente diferentes. É por isso que hoje tem um perigo aí das coisas do mundo entrando dentro das igrejas, as inovações, as chamadas estratégias de ganhar alma, o movimentos isso, movimento aquilo, campanhas aqui, campanhas ali. E é perigoso. Eu, particularmente, não querendo aqui confrontar com nenhumas pessoas, eu sou completamente contra. Eu sou a favor da libertação vinda pelo conhecimento. É o que Jesus ensinou para mim. É o que eu vejo no ensinamento de Jesus. Né? Observamos que quando ele pregava e quando havia alguma cura, a consequência é porque havia antes uma pregação. Ele parava na sinagoga e pregava, aí aparecia um doente, aparecia um paralítico, aparecia um cego, um demoniado, enfim. E ali eles eram libertados. Uma coisa que Jesus me chamou muita atenção, isso está até no início no livro de Marcos, que Jesus foi até, houve um murmúrio quando Jesus, por causa disso, que quando Jesus ele chega para aquelas pessoas, por exemplo, no capítulo 1 ali, daquele paralítico que foi levado por 4 pessoas, e ali, quando ele é curado, ele fala assim, os seus pecados estão perdoados. Então ele começa a especificar, ele começa a olhar e ver que as pessoas precisavam olhar mais para dentro. Porque as campanhas, perdoe aí, não quero confrontar com ninguém, mas as campanhas que a qual utilizam hoje, ela é mais uma questão mais estereótica. Não faz com que as pessoas meditam mais na palavra de Deus. Eu creio que a libertação verdadeira não é aquela que cura da enfermidade, que cura da dor ou de outras coisas mais. A verdadeira libertação é aquela que vai curar a alma. É isso que Jesus estava ensinando lá, e até que houve um murmúrio dos fariseus, dizendo que quem é ele para perdoar pecados. Então, o perdoar pecados ali se refere justamente a uma questão mais alma do que particularmente ali a paralisia daquele homem. Então, os caminhos do reino, na verdade, eles são isso. Então, é tanto que as parábolas, elas são todas voltadas para o reino. Agora, nesse caso aqui, é o reino dos céus, porque estava abrangendo outras áreas e até áreas futuras. Né? Porque quando falava de reino, ele estava pregando para o reino, porque o reino dos céus, ele é muito terreno. E o reino de Deus, ele é tanto terreno como no céu. Então, no caso ali do reino dos céus, que é citado nas parábolas, no capítulo 13, particularmente ali de Mateus, fala justamente sobre a questão de entrar para o reino dos céus. Porque quando você entra para o reino dos céus, você agora também vai entrar automaticamente, vai aprender a se comportar e entrar para o reino de Deus, que vai entrar sobre o domínio de Deus e sobre a soberania e sobre o governo do Senhor. Então é por isso que as parábolas também são muito importantes você entender, justamente para você entrar nesse reino. É uma chamada para entrar para o reino de Deus. Nós temos aqui alguns versículos que a qual nos indica isso. Vamos lá. Fala justamente sobre as parábolas, né? Bom,
A parábola da rede. O que quer dizer? Deus e seus anjos farão separação entre os ímpios e os justos por ocasião do julgamento. Então essa parábola, ela nos dá esse entendimento, que separa ali os ímpios dos justos para poder ir na ocasião do julgamento. Porque quando vier o dia do julgamento, vai haver uma separação entre um e outro. Então a parábola do reino nos ensina isso. A parábola da rede, perdão. No capítulo 18 de Mateus, versículo 23 e 35, fala a parábola do servo malvado. Perdoe e demonstre misericórdia aos outros, da mesma forma que Deus faz em relação a vocês. Você está vendo que as parábolas estão voltadas para as coisas, para o mundo, pela relação do nossa nesse mundo. Então aqui fala sobre a questão de perdoar os outros, de ter misericórdia das pessoas, ter compaixão das pessoas, né? No capítulo 20 de Mateus, versículo 1 a 16, temos aqui a parábola dos trabalhadores. Deus é soberano e generoso, e Ele está sendo justo ao tratar novos crentes com a mesma generosidade com que trata as pessoas que já têm servido há muito tempo. É aquela questão do pagamento, né? Veio de manhã, o outro fechou de manhã cedo, o outro fechou à tarde, e aí quando chegou o pagamento, todos receberam iguais, e começou a reclamação. E Jesus, o doutor, o dono da ceia, falou assim: olha, quem manda aqui sou eu, meu irmão. Quem manda aqui sou eu pago quando quiser. Se você, eu estou pagando a você o que eu tratei contigo, não tratei isso contigo? Tratou, então está aqui seu salário. Então vai ser assim também no reino de Deus, no reino dos céus. E temos aqui a conhecidíssima, né, parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, versículo 1 a 13. Vigiem e estejam preparados para o retorno do Senhor, e quando Ele vier, você tem que estar pronto. Então está falando e quando nós falamos de reino dos céus, está falando de algo também bem futuro e para nos prepararmos. E aí que entra dentro do reino dos céus a questão que somente aqueles que estão no reino de Deus é que vão ser salvos. No caso aqui, as 5 virgens prudentes, elas estavam dentro do quesito do reino de Deus, e as outras não estavam. Também temos aqui a palavra das ovelhas e dos cabritos, né, que fala sobre a questão que aqueles que realmente pertencem ao reino, onde demonstrar seu amor a Deus e amar semelhante. Este amor será demonstrado por atos de bondade que visam a atender necessidades do próximo. Então vamos tentar aí sobre isso. Temos também a famosa parábola da semente, né, que todos nós conhecemos. Temos também e outras mais parábolas que nós podemos ver no discurso de toda a Bíblia. Então é muito importante que você aprenda sobre isso para poder você se localizar aqui nesse mundo. Porque parece que a igreja ela tá dispersa. Dentro de 4 paredes, num templo, numa denominação só, parece que existem várias pessoas ali, né, pensando diferente, mas ninguém quer pensar igual o que a Bíblia orienta, né? Então é muito perigoso, inclusive, e Jesus pode voltar, arrebatar a sua igreja e enfim, perdemos a tão sonhada salvação. Então, é importante isso. Então, também temos referente os princípios do reino, e aí você vai ter que estudar em casa, vai ter que ler calmamente, de forma bem refletida, o capítulo 5, até o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Eu recomendo você estudar sobre esses 3 capítulos, porque tudo que você precisa saber sobre o reino dos céus está ali nesse capítulo. Tudo que você precisa saber. E se você atender o que esses 3 capítulos te recomendam, você vai entrar debaixo do reino de Deus. E aí você vai ser salvo. É chamado Sermão da Montanha. Também nós temos aqui
Outro ponto também muito importante, referente o povo e o reino, que é a koinonia. O que é koinonia? Koinonia no grego é comunhão. Vamos lá. A palavra Jesus pensava na igreja como uma comunhão imprescindível, viva e dinâmica de crentes. Essa é a visão de Jesus para a igreja. Uma vida é uma comunhão imprescindível e ela de forma viva, de forma dinâmica entre todos os crentes. Essa é a ideia, né? E nós podemos ver isso claramente, até inclusive no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus falando de uma forma bem clara que ele quer isso, que ele almeja isso, que esse é o seu ensinamento. A palavra koinonia, mais frequentemente traduzida por comunhão, é a melhor maneira de descrever o que uma igreja deve ser. Agora nessas duas últimas unidades, que é a 11 e a 12, nós vamos frisar muito isso, a questão da palavra koinonia, né? O que é koinonia? Koinonia, na verdade, é um companheirismo, né? É uma cooperação, né? De uma forma bem completa e uníssona ao pensamento de Deus. Por isso que a mente de Cristo, no próximo período, vai te ajudar muito a entender tudo isso. Porque a falta de comunhão não está no meu irmão, está em mim. Esse é o engano, né, que fala que as pessoas que estão... o irmão não quer comunhão. Não, quem não quer comunhão é você. Se você quiser ter comunhão com o teu maior inimigo, você vai ter. O maior segredo de Jesus foi esse. E nós temos que aprender com ele. E lá no Mente de Cristo, a gente vai aprender sobre isso. Aprender a pensar como Jesus. Aprender a pensar, a lidar com as pessoas como Jesus lidou com eles. Então é muito importante isso para o crescimento da igreja. Para você ser uma igreja verdadeira, você tem que pensar como Jesus. Lembra que eu já disse aqui uma vez e vou repetir. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Para isso vós fostes chamado, que Cristo padeceu por vós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha 1 João capítulo 2, versículo 6, fala: aquele que pensa que está com Cristo deve andar como ele andou. E aí a gente vai aprender, eu não vou aqui adiantar nada, que eu quero que você acompanhe os vídeos, né? Então, mas eu já posso adiantar você que a gente vai ter que mudar a forma de pensar. É como nós lemos já atrás aí, sobre o que Paulo falou, né? Não nos conformamos com este mundo, mas transformai o vosso entendimento, para que nós percebamos e conheçamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai conhecer a vontade de Deus se você mudar essa forma de pensar. Se não mudar a forma de pensar, eu sou assim e você é assim. Eu lamento por você. Então você vai morrer assim e correndo o risco até mesmo de ir para o inferno. Não vou dizer que você vai para o inferno, mas está correndo risco. Temos que tomar cuidado sobre isso. Então, viver em comunhão com o nosso irmão depende muito mais de mim, depende muito mais de você do que o seu irmão. Se o seu irmão está contra você, se ele está falando mal de você, então você tem que mudar esse quadro. Aí eu pergunto, Jesus falou, o que Jesus ensinou sobre inimigos? Né? Orai pelos seus inimigos, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que te amaldiçoam. Olha só, ele manda orar, ele manda abençoar. Então, Jesus está mandando fazer ao contrário que muitos fazem outros hoje, que é exatamente combater, confrontar. Irmãos, confronto, eu acredito que confronto só existe quando existe alguma coisa doutrinária, quando é de forma intencional. Eu não tenho que confrontar com nenhum crente dentro de igreja. Tem pessoas que gostam de brigar com crente, gostam de brigar com as pessoas, gostam de achar que isso, aí algumas pessoas ficam batendo palma, é isso aí, eu sabia que essa pessoa tem que ser assim mesmo. Não é assim não, está errado.
Eu sempre falo que o meu maior problema na igreja era justamente as pessoas, era que as minhas lideranças, elas queriam brigar e eu não. Eu não queria brigar. Eu brigava com eles, mas não brigava com as pessoas que a qual estavam lá fora, porque brigando com eles é para ensiná-los a se comportar como crentes, como líderes. Então a gente precisa mudar essa forma errada de pensar que tudo tem que ser feito do meu jeito. Não é do meu jeito que temos que pensar e andar. Tem que andar segundo o jeito de Jesus. É Ele que é o modelo. Queridos, presta atenção numa coisa. Deus não veio esse mundo em Jesus apenas para morrer e acabou. Não, ele veio para poder deixar um exemplo. Mostrar para mim, mostrar para você, para todos, como vencer o inimigo. Lembra que eu falei que semana passada, no vídeo passado? Como é que eu vou vencer o mal? É fácil vencer o mal fazendo bem. Temos uma parte na Bíblia engraçada de Isaac. Diz a Bíblia que em vez de o Isaac furava os poços, ia outro lá e abusava e tapava os poços. Aí pegava água, acho que pegava água. Até que Isaac foi lá e fez um poço para eles. Existem coisas que a gente tem que relevar, queridos. Quem está aqui, quem está com a mente do diabo, é os nossos inimigos. Quem está na mente de Cristo é você. É você que tem essa diferença. Não tem que confrontar, nem fazer o que eles querem. Exatamente. Parar com esse negócio. Então, duas palavras que elas se casam. Koinonia e ágape. Koinonia, comunhão, e ágape, amor. Então, são duas palavras que se casam. Vamos lá. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui e tentar respondê-las para você. Que palavra aqui no capítulo, vamos falar aqui sobre o capítulo de 1 João, capítulo 1. Vamos falar aqui sobre esse capítulo muito importante, você já pode abrir tua Bíblia aí. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Vamos lá. Que palavras encontradas nos versículos 1 a 3 indicam que João tinha um relacionamento real e pessoal com o Senhor Jesus? Bom, aqui fala, João, ele esclarece claramente que ele tinha essa comunhão com ele. Tanto que João, ele teve privilégios, né, de o único discípulo de Jesus que não morreu. O único que não morreu. Então nós temos aqui, né, e João dizendo que ele conhecia por experiência o nosso Senhor Jesus. Você observa no versículo 3 e no versículo 4, vamos ver aqui agora eu quero ver isso com você hoje, que a aula hoje ela está muito mais didática do que antes. É intencional isso. E aqui fala, né, no versículo 1 a 3, que no princípio, que era desde o princípio, que temos ouvido e temos visto, que nossos próprios olhos e que contemplamos, e as nossas mãos palparam a respeito do verbo da vida. Jesus, ele fala sobre que ele conhecia mesmo e tinha um relacionamento muito pessoal com o nosso Senhor Jesus. Então, essa resposta é exatamente essa, que ele vivia isso, ele tinha essa experiência. É justamente isso que Jesus espera de nós, que tenhamos também essa experiência com ele, que nós podemos apalpá-lo, podemos viver uma vida pessoal e real com o Senhor Jesus. Temos aqui também, por que João escreveu sobre a vida que tinha visto e ouvido de Jesus? Né? Por quê? Porque ele, de alguma forma, acreditava e tinha também uma comunhão estreita, íntima com o Senhor Jesus. Né? Então agora, ele começa a mostrar com a sua própria vida que que vale a pena isso. É tanto que você vai ver que ele foi, como já falamos, foi o único discípulo que não passou por martírio.
e escreveu o livro, um livro de revelação, que é o livro de Apocalipse. Foi João Batista que descreveu a vida divina de Jesus. Nós temos lá três evangelistas, que é Mateus, Marcos e Lucas, que descreve a vida humana de Jesus. E já João, ele já descreve a vida divina de Jesus. Então, mostra que ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, né? Aqui nós temos aqui, no versículo 4 e 7, né, que ele menciona aqui dois benefícios que os crentes pudessem resultar da comunhão que eles tinham com ele, que é exatamente no versículo 4 e 7, que ele fala que é sobre andarmos na luz, como ele andou, e aí nós vamos ser purificados pelo sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo, de Jesus, vai nos purificar, mas ele disse bem claro, se mantermos a comunhão com ele. Olha o que o versículo diz no versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, e mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificar de todo pecado, de todo pecado. Então é muito importante isso, né? E se nós fugirmos desse princípio, nós nunca vamos conhecer esse momento tão glorioso que é estar com Jesus. Bom, a comunhão, é claro, tem que ser feita com todos os nossos irmãos. Ou você tem comunhão com o teu irmão, ou você não vai demonstrar isso, ou você não vai provar isso, que você é uma pessoa de Deus. Se você é uma pessoa de Deus, tem que provar isso. E o mundo lá fora depende muito do que você pensa, depende muito do que você pode fazer. Porque se você for uma pessoa que não quer viver uma vida comum com Deus, eu acredito que em vez de você trazê-las para o reino, você vai afastá-las a cada dia mais do reino dos céus. Então, Jesus falou uma coisa que eu queria lembrar você, ele falou assim, olha, não vos escandalize, mas, né, é melhor o escândalo, ele é pior do que qualquer outra coisa errada que você possa fazer. Não ganhar os fracos, dar-nos de louco para ganhar os loucos, e assim por diante. Nós temos que nos comportar e não permitir que as pessoas se afastem dele. Eu particularmente prefiro me afastar, porque já aconteceu um fato isso comigo, eu prefiro sair fora do que escandalizar o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, eu sou grato a Deus que o nome dele não foi escandalizado. Graças a Deus por isso. Mas é melhor. Às vezes quando você vê que o escândalo vai vir, não permita, porque isso tem um preço muito alto para todos nós. Vamos lá. A koinonia reveste de novas dimensões, novas possibilidades, novas riquezas. E quando as igrejas se relacionam, formando um círculo mais amplo dentro do reino. Isso quer dizer, a koinonia, ela vai atrair as pessoas até a igreja. Lembra? Eu sempre falo sobre isso, que a gente precisa ter muito esforço. Eu vejo aí a igreja criando estratégias, criando todas as situações para ganhar almas, e se esforçando tanto, e eu até falo que inutilmente. É simples ganhar almas para Jesus. É simples. O que o mundo quer? O mundo já está cheio de problemas. O mundo já está vendo problemas. E o que ele quer hoje é sair desses problemas. A alma humana, de alguma forma, ela procura Deus. E nós, a igreja, somos os únicos veículos, a única forma de elas encontrarem Deus. E justamente esse é o problema de hoje das nossas igrejas. Eles se fecham e não permitem isso.
Lembro que o que chamou a atenção lá na igreja primitiva foi justamente o amor, a koinonia, a comunhão que eles tinham um com o outro. Hoje em dia, irmãos, irmão, tem gente morrendo de fome aí. Se você mata, se você não socorre aquelas pessoas que estão dentro da sua igreja, que estão próximas de você, eu imagino que estão longe. E Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Aí você deixa uma pessoa, cria problemas à toa com pessoas dentro da igreja, desnecessariamente. Isso é falta de koinonia. Meu irmão, às vezes tem coisas que nós precisamos estar calados. Essa era uma coisa que me criticava, pastor, as pessoas ficam caladas diante disso. Eu tenho que ficar calado, vou falar o que tem que falar por mim é Deus. Não tem que ficar calado. Falou, pastor, fulano fala mal de você, eu não tenho que fazer nada. Um dia chegou uma irmã para mim, na minha casa, chegou chorando, falou, só pastor, falou isso do Senhor, falou que o senhor roubou isso, roubou aquilo. Eu passei, peraí, minha filha. Em primeiro lugar, o mais importante é que eu não fiz isso. Segundo, deixa eles falarem. Né? A minha vida vai provar para eles que eu não fiz nada disso. O que é mais importante, amados, não é o seu passado. O que é mais importante é o seu presente. O que as pessoas dizem do seu passado não importa para você mais. Vamos viver um momento de comunhão, de koinonia. Vamos pegar essas pessoas que estão afastadas, que você brigou com elas, e se une a elas. Eu não estou falando aqui de rebelião, porque a palavra rebelião não é um pecado simples. Eu sempre digo que rebelião, para mim, é um pecado muito sério. E o que se rebeliou precisa justamente, ele precisa se mostrar arrependido. E eu vou sempre provocar isso. Eu não vou à igreja de pessoas que são rebeliadas. Eu não participo de reuniões onde estão as pessoas que se rebelaram com alguma igreja. Porque isso é muito grave, eu queria que você entendesse isso. É muito grave isso, biblicamente falando. A Bíblia compara a rebelião como um pecado de feitiçaria. É a mesma coisa você pegar um macumbeiro e ter comunhão com um macumbeiro. Não, precisa de arrependimento, é claro. Mas tirando fora isso, né, nós temos que buscar as pessoas. Agora, o que é rebelião? Rebelião, nós temos que entender o que gerou também a rebelião. Então tudo isso tem que ser somado, nós temos que ver isso com muita atenção, com muito carinho. Muito carinho. Né? Existem rebeliões intencionais e aquelas provocadas. Então temos que saber, as provocadas é um erro do pastor, que é a qual provocou a rebelião. Agora aquelas intencionadas é aquela que o pastor está dando a mão e as pessoas estão cogitando por detrás dele. Aí essas rebeliões, elas são quase imperdoáveis. Eu falo quase porque tudo é possível quando o coração ele se arrepende. Mas é quase imperdoável, porque a pessoa sempre vai achar que ele está certo. É por isso que é importante a comunhão. É você ir atrás das pessoas, é você estar próximo dessas pessoas, ligue para elas, procure saber como é que elas estão. Não deixe as pessoas morrerem de fome. Eu passei por um processo tão doloroso que aqueles que eu achava que eram meus amigos, na hora mais que eu precisei de comer, de outras coisas mais, é que nem ligaram para mim mais. Mas isso foi bom para mim, que Deus provou o quanto Ele é grande e fiel na minha vida. E também, eu creio que também será na tua vida também, em nome de Jesus. Então, baseados no amor, considerávamos que todos os que cada igreja possuía, pertencia a todas elas. Que isto é outro problema que está havendo hoje. As igrejas não estão unidas. Né? Eu falo que o que desune uma igreja da outra, já falei, é uma rebelião premeditada. Agora, tirando fora disso, não tem razão das igrejas não se unirem. Não tem razão de as pessoas acharem que são melhores do que a outra e fica aquela disputa de uma igreja melhor do que a outra canta melhor, que a outra prega melhor, que a outra tem uma aparelhagem melhor, tem uma estrutura maior e assim por diante. Nada, amados irmãos. Temos que ser iguais, nos manter iguais, ficar em união com o outro,
uma igreja ligada à outra, nem que ela seja parede uma da outra, não importa. Né? Porque às vezes as liturgias elas são muito diferentes uma da outra. E às vezes a liturgia da igreja fulana é diferente daquela lá e eu me adaptei com essa liturgia aqui, não com aquela. Aí tudo bem, isso aí é questão pessoal. Mas o que não pode é haver desunião, é não haver comunhão. Independente, queridos, independente. Eu me lembro que contava numa história que em frente à igreja de um pastor tinha um macumbeiro. E ficava naquela de bater macumba. E ele falou assim, olha, se você vai vir na minha igreja, aí começou aquela coisa de vai vir na minha igreja, eu vou lá no centro de macumba, assistir lá o ritual deles. E o pastor aceitando uma boa, o pastor foi. Aceitou o ritual, foi lá, assistiu lá o ritual deles. Disse, agora você vai na minha igreja. Né? Eu fui no teu centro, agora você vai na minha igreja. Ele foi na igreja, quando chegou na igreja ele se arrependeu e se converteu e foi uma bênção. Então isso está faltando hoje. Eu vou repetir aqui, no terceiro período, em missão com Deus, nós vamos falar isso de uma forma mais clara. Mas é importante a comunhão até com as pessoas que estão no mundo. Eu não estou falando de comunhão de você compartilhar isso, não, mas você ter um contato com elas. E elas verem isso dentro da igreja, verem essa coisa harmoniosa dentro da igreja, esse carinho que as pessoas têm um com o outro dentro da igreja. Hoje eles mesmos, o mundo mesmo vê a guerra que está na igreja, pessoas morrendo de fome, pessoas passando necessidade, e a igreja está se lixando para isso, e os pastores, as lideranças estão se lixando para isso. É muito preocupante isso. Preocupante. Entendeu? E quando permitimos que Cristo domine as barreiras construídas por mãos humanas, certamente caem. Esse é um ponto importante para todos nós. Então, permita que Cristo domine sobre a tua vida, que domine sobre a sua igreja, que Ele seja o Senhor da sua igreja. Vamos parar com essa ideia de achar que você é o dono da igreja. Ninguém é dono de nada nessa terra. Tudo pertence a Deus, inclusive a sua vida, inclusive a minha vida. Então, eu tenho que agora começar, vai ser, termos umas relações entre nós, as igrejas, de uma forma que venhamos depender um do outro. Porque essa é a verdade. Um depende do outro. Um necessita do outro. E se você não entender isso, vamos ficar essa guerra a vida toda. E enquanto ficar essa guerrinha entre nós, a igreja, né, o mundo está aí perdido. O tráfico aumentando, a bandidagem aumentando, né, o nosso governo caindo a cada dia. Né, temos, como já sempre falo aqui no vídeo, estamos vivendo um momento difícil de um vírus chamado Covid-19, que está matando milhares e milhares de pessoas. E estamos aí olhando. E as igrejas, em vez de estar orando ao Senhor, buscando a Deus, estão aí se preocupando porque não tem culto. Estão se preocupando, brigando, eu quero ir no culto, eu quero participar do culto. Não, mano, não tem que se preocupar com isso. Orar agora, buscar o Senhor. Então, amados, hoje o povo e o reino precisa entender isso, unir o povo com o reino de Deus. E podemos apregoar o reino dos céus para as pessoas aí fora. Dizer às pessoas aí fora, como disse Noé, como disse outros mais homens de Deus, como até mesmo pregava João Batista. Pregar mesmo, anunciar o Evangelho. O mundo está precisando de uma igreja viva, de uma igreja dinâmica, de uma igreja que prioriza, uma igreja que é dominada por Cristo, uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Se a gente não nos comportarmos desta forma, ficaremos aqui dando murros em ponta de faca. Acharmos que veio uma pessoa para a igreja, já faz uma mãe de festas. Não, meu amado. Eu me lembro, deixa eu terminar aqui para contar sobre isso. Muitos anos atrás eu morei numa cidade chamada Teófilo Otoni.
cidade linda. Ainda eu tinha 3 anos de crente, me lembro, 3 anos, e estava caminhando para o meu 4º ano como cristão. Eu ainda não era nem diácono na época ainda, nem trabalhador ainda, eu estava ainda. Eu só tinha uma experiência porque onde eu congregava, antes de menos de um ano de crente, eu já liderava um grupo de evangelismo, e nesse grupo nós ganhávamos muita alma para Jesus, e milagres aconteciam nas nossas visitas. Até nas nossas reuniões houve o batismo do Espírito Santo, uma coisa maravilhosa. Então eu comecei minha experiência nesse grupo, na igreja onde eu nasci. E aí fomos para Teoflotone. Chegando em Teoflotone, começamos a nos envolver com um ponto de pregação que estava iniciando naquele lugar. Bom, hoje o ponto de pregação é uma igreja, pastoreada por um grande amigo meu, tenho um carinho muito grande por ele. Em breve estaremos visitando ele lá para podermos alegrarmos juntos e vermos o tamanho que está a obra hoje. Bom, eu acompanho assim, mais ou menos pelo Facebook. Bom, mas ganhar almas é lá. Ganhar almas é quando nós começamos o trabalho aqui na cidade onde nós moramos, na igreja que também nós criamos. Ganhar alma é isso. É ir lá para o campo e trazer pessoas para o reino de Deus. Agora não, aí vem a pessoa lá de fora, pessoas que eram, não tava nem desviada, mas também não estava sendo crente, aí recebe na igreja, acha que isso é a festa. Eu quero ver você ir encontrar, como nós tivemos um caso aí, que uma pessoa que era perigosa aqui na cidade onde nós moramos, ele me ligou e pediu para ajudá-lo. Minha esposa ficou até preocupada, porque o cara era conhecido como uma pessoa muito violenta, matador, etc. E eu ajudei ele. A conclusão, querido, ele faleceu, infelizmente, ou felizmente, não sei o que podemos dizer, mas antes disso ele se converteu ao Senhor. Temos casos de um homem que também ele vivia de uma forma, ele é alcoólatra, e aquilo começou a deixar ele meio confuso. E eu ia dar estudo na casa dele, ele não deixava eu falar, ele falava mais do que eu. Mas isso a gente ia deixando. A esposa dele disse, deixa ele falar, deixa o pastor falar, e ele não deixava falar. Na pregação ele pegava o microfone na minha mão, e começava a falar dentro da igreja, eu dava o microfone para ele falar. Conclusão, quando ele morreu, a mulher dele me ligou para mim, ele estava doente, e antes dele morrer, a mulher dele me ligou, eu fui no hospital, falei com ele, e ele não podia mais falar, mas entendeu, tanto que ele chorou no dia, e 2 dias depois ele faleceu. Creio também que ele foi para a glória do Senhor. Isso é ganhar almas. Isso é você sair da sua zona de conforto para poder ir até as pessoas e ficar com elas até Deus dizer assim, acabou. É isso que está faltando hoje para as igrejas. Mas o mundo em si, como nós já pregamos aqui hoje, eles na verdade não estão vendo comunhão dentro das igrejas. Comunhão entre os pastores. E isso está trazendo esse distúrbio, essa confusão de não enxergar a igreja mais como o reino de Deus, mas sim como o reino das brigas, das confusões. Bom, queridos, que você possa se comportar melhor nesse reino. Semana que vem estaremos no próximo vídeo falando sobre a última unidade, sobre conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, que é a unidade 12. Falando sobre comunhão ainda. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, e que o amor, e que a bondade, e que a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for. Que Deus assim derrame sobre a sua família, sobre a sua vida, a graça de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe.